Boa noite! Principalmente aos olhos do nosso Pai. Você é especial. Boa noite, boa noite, boa noite! Você é assim, diferente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Boa noite, Nath! Boa noite, Yasmin! Boa noite, Carlos! Sejam todos bem-vindos! Mais uma segunda-feira! Que delícia! Mais um dia do projeto Descoberta do Diagnóstico, hein? Que delícia! E hoje é um dia muito especial, gente. A gente vai estar aqui com minha xará, com Luciana. A Lu, mãe de 2. Que maravilha! E ela já chegou, hein? Já chegou! Que delícia, gente! Cada segunda-feira, novos conhecimentos, novas histórias. Já começo deixando o convite aí, hein? Para quem quiser vir contar a sua história aqui com a gente, o convite está feito. É bom demais. É bom demais poder ter a oportunidade de contar a história, compartilhar com outras pessoas a nossa história. Isso é grandioso. Isso é bom demais. E eu já vou chamar aqui, ó. Nossa convidada já chegou. E a gente não pode perder tempo, né, Lu? Já vamos começar. Já vou... Convite. Olá, Lu! Boa noite! Que delícia! Que prazer ter você aqui com a gente hoje. Ai, o prazer é todo meu. Que maravilha! Eu esqueci foi de pegar meu fone. Você tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Tá. Me ouvindo? Tô. Deixa eu só fechar a porta aqui para poder ficar o som melhor. Peraí. Tá bom, eu aguardo. Voltei. Pronto. Esqueci do meu fone, mas a gente faz assim mesmo. Mas eu tô escutando. Tá escutando, né? Que legal. Ai, Lu, tô muito feliz em ter você aqui hoje. E assim, ó, cada semana são novas histórias, né? E o que eu fico mais engrandecida, assim, porque são histórias que vai nos fortalecendo e o vínculo de amizade que a gente vai fazendo aqui, né? Isso é bom demais. Fazemos. Muito, muito. Tenho muitas amigas através do Instagram. Muitas. Pois é. E antes da gente começar a conversar, eu queria me apresentar e depois eu vou passar para você se apresentar, tá certo? Ok. Eu gosto sempre de fazer a minha descrição, né? Porque a gente tem muitas pessoas que têm deficiência visual, que são cegas. Então, elas precisam ter a gente, né? Então, assim, fazer uma leve descrição, assim. Eu sou uma mulher de pele clara, né? De 46 anos. Tenho cabelo curtinho, cabelo grisalho. Tô usando um batom marronzinho, um brinco dourado e uma camisa amarela que minha amiga Jana me deu, ó, que é o coração Down, que eu gosto sempre de usar. Tá. Toda vez que eu faço live, né, que o diagnóstico tem a ver com síndrome de Down, eu gosto sempre de usar esse presente que eu ganhei. Tá certo? Tá ótimo. Da Janaína aí do coração Down. Então, isso é bom demais, né? E eu gosto sempre, Lu, de falar um pouquinho sobre esse projeto, né, Descoberta do Diagnóstico, onde a gente está aqui toda segunda-feira. Eu gosto sempre de deixar registrado que é um projeto que tem me engrandecido muito. E há muitas pessoas que acompanham também o nosso projeto, né? Cada segunda-feira, novas histórias. E assim, a gente vai poder ter o prazer de conhecer a sua história hoje. Mas assim, já fazendo a pincelada da minha história para você e para as pessoas aí, né, que estão assistindo, eu descobri na gravidez que minha filha, Luana, nasceria com síndrome de Down. A gente fez, né, a morfológica deu suspeita e eu fiz a minocitese para confirmar. E eu confirmei que ela nasceria com síndrome de Down. E aí eu tomei aquele susto, a gente toma aquele susto de início, mas eu entendi que era uma missão de vida. E eu sempre dizia que eu ia fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Mas eu só dizia, Lu, nunca fiz nada. Sabe aquela coisa assim?
eu quero fazer, mas não sei o quê, era Uhum. eu. E aí o tempo foi passando, né? É muita fisioterapia, terapias, fono, tal, tal, e a gente vai envolvida na maternidade, e aí a gente já começa naquela situação de que lida com muita naturalidade e não fiz nada. Quando Luana fez 10 anos de idade, eu realmente senti um grande chamado. E aí, nesse chamado, eu escrevi um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? E Tá. através desse livro, eu pude contar toda a minha história, como tudo aconteceu, né? E eu pude ajudar muitas pessoas. Foi aí que eu comecei a entender que com a nossa história, a gente contribui com o mundo, né? Com as pessoas. E aí, a sede de vontade de fazer mais, mais e mais foi aumentando. E aí, com a pandemia, estava naquela fase de todo mundo se aparecendo, todo mundo fazendo live. Eu falei, não, eu tenho que me aparecer também, né? E aí foi assim que eu me inspirei através de uma mulher, né, da Patrícia Loretti. Ela realmente tocou meu coração e eu comecei a fazer lives. E aí foi assim que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico, onde hoje a gente já tem mais de 80 histórias. Imagine, 80 diagnósticos diferentes, 80 histórias diferentes. Então, assim, 80 amizades diferentes, né? É bom demais. E hoje a gente está aqui com você para ser mais um aqui, né, do nosso hall de histórias que realmente nos engrandece. E eu estou muito feliz de ter você aqui. E Obrigada. agora eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é a Luciana, né? A minha xará, adoro. Adoro ter xará aqui. Bom, eu sou Luciana, tenho 42 anos, sou mãe do Francisquinho, de 7 anos, e sou mãe do João Vitor, de 4. Posso falar já como soube do diagnóstico de João? Pode sim, Tá bom. pode sim. Na verdade, antes de chegar no João, Lu, eu queria que você falasse assim, ó, porque hoje a gente está um dia após Dia das Mães, né? Isso. Então, assim, eu escolhi esse tema que tinha tudo a ver com que é Luciana Santos, né? Que é mãe de dois meninos, né? Então, assim, é a maternidade azul, Ai, totalmente. é o mundo azul. Então, assim, eu queria que você, antes de você chegar no diagnóstico em si, conta um pouquinho assim, o Francisco, antes de chegar no João, né? O Francisco foi uma gravidez programada, como é que foi? Faz um resumo aí. Bom, o Francisquinho foi uma gravidez programada. Foi aquele filho desejado, amado, planejado. E o Francisquinho, eu falo que até hoje ele é o meu companheirinho. Aonde eu Sim. vou, eu levo o Francisco. Falo, filho, vamos Hum. com a mamãe. O Francisco, assim, eu digo que é o meu eterno companheiro. Francisco. Eu falo, aí ele fala, mamãe, você tem que me chamar de Francisquinho? Eu já tenho 7 anos. Eu falo assim, meu filho, eu sei. E assim, o Francisco, ele foi aquele filho planejado, sabe? O Francisquinho, ele foi planejado. Sim. E a princípio a gente fala assim, o desejo de toda mãe é ter uma filha, uma menina. Aí quando eu descobri que era Francisco, eu falei, ai meu Deus, tá bom, não tem problema. Mas quando nasceu, eu falei, gente, eu não me vejo sendo mãe de menina. Eu só vejo, sabe, porque o Francisco me mostrou um mundo tão lindo. Aí eu falo, ai Jesus, eu não me vejo sendo mãe de menina. E também não imaginava ter outro filho, né? Então era só o Sim. Francisquinho e pronto. Tudo Então, a era sua só intenção era ter só o Francisco. sim, a princípio só o Francisco. No começo era só o Francisco, só. Então não tinha a pretensão de ter outro bebê. Uhum. E como é que surgiu o João? O João apareceu da onde aí? Vamos chegar nele João! agora. Ai, vamos chegar no João. João, eu me emociono, tá? Eu me emociono quando eu falo dos meus 2 Faz filhos. parte, faz Mas parte. quando eu chego no João, o João, o filho que veio de surpresa. O João é uma caixinha de surpresa desde o princípio. Engravidei do João aos 38 anos. Não sabia, não planejei, estava tomando anticoncepcional. E sabe aquela história de não vai acontecer comigo? A Aham, minha sei. médica, eu estava tomando anticoncepcional e minha médica me passou um antibiótico. E na minha cabeça, eu nunca ouvi falar que antibiótico cortava o efeito do anticoncepcional.
E tomei. Eu nem sabia disso. Ah, Eu nem olha sabia só, ó, disso, viu? tá vendo só? Pois bem. E aí eu jamais imaginei que isso ia acontecer. E quando foi aos 38 anos, fiquei grávida de João Vitor, tomando anticoncepcional. Aí fiz todos os exames. O Todos susto já começou daí, então, né? o susto já começou daí. Falei, Jesus, e agora? E meu marido, ai, Luciana. Porque quando você tem leite é uma coisa. Agora, quando não, a Sim, gente fala, Jesus, e agora? Pois bem, fiz todos os exames morfológicos, tudo bonitinho. O João era aquele bebê fofo. sim, Cresceu perfeitamente. Era, ele, assim, tudo normal em João. Todos os morfológicos do João deram ok. O João ganhava peso, o João crescia perfeitamente. E quando o João, no dia 21 de abril de 2018, eis que o médico me mostrou o João Vitor. O meu ser amado, eu olhei para ele e falei, tem algo diferente no meu filho. Mas nunca me passou pela cabeça que poderia ser a síndrome de Down. Por quê? Eu, leiga, só pensei que assim, nós sabíamos da síndrome nos exames morfológicos. Eu nunca imaginei, porque sabe quando não é do seu mundo, você não pesquisa, você não vai sim. atrás. Então, assim, eu nunca Aham. fui atrás. Aí, quando o médico falou assim, seu filho tem características de síndrome de Down, Lu, é sério. Naquele momento, eu só fechei os olhos e falei, Senhor, proteja o meu filho do preconceito. Porque o que mais dói numa mãe é o preconceito que seu filho vai sofrer. Independente se ele tem alguma síndrome ou alguma coisa. Até Sim, Francisquinho, sabe? Eu tenho medo, eu não quero que ele sofra preconceito nenhum. Então, a mãe sofre pelo filho. Então, eu falei, Senhor, proteja meu filho do preconceito. Respeito as mães que têm um momento de luto, porque cada mãe é uma mãe, que nem filho é sim, único, seu filho é único, porque a mãe também. Então, assim, eu respeito a mãe que tem aquele momento de luto. Eu não tive. Eu sempre digo sim. que desde o primeiro momento em que eu soube que estava grávida do João, até a hora do nascimento dele, eu fui abençoada por Deus. Porque se eu soubesse da trissomia na gestação, ai, eu ia sofrer a gestação toda. Porque a gente Aham, vai no Google e lê aquelas coisas horríveis, tá? A gente sabe. aham. Seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho vai ser um doente. Então É você vê bem aquela. assim. Não, você fica assustado, você fala assim, meu Deus, meu filho está condenado. Então, assim, eu Aham. agradeço a Deus por tudo. Assim, eu falo, Senhor, obrigado por ter só saído na hora que João nasceu. Porque se eu soubesse antes, eu ia sofrer. Eu ia sofrer, Uhum. sofrer, sofrer demais, gente. Lu, Demais. e é interessante isso que você está falando, porque tem gente que fala ao contrário, que É, acha, assim, as mães que tiveram nesse momento de luto, que é normal, né? Cada um é cada um, não é porque Luciana não exatamente. teve, outra Sim, pessoa que está tendo tá fazendo errado, não é nada disso. Cada um tem a sua reação, né? E tá exatamente. tudo bem. Mas, assim, tem mães que falam assim, eu queria tanto ter descoberto na gravidez, porque Ela, teve né? luto, e não é cada um. Meu luto, Lu, foi muito rápido, eu digo assim, eu tive, porque eu tive aquele momento ali de questionamentos, mas assim, de 24 horas. Olha, 24 horas foi meu momento ali de realmente reconstruir tudo do que eu estava imaginando. Mas assim, nem por isso que leva um mês, 2 meses, 3 meses, seja lá o tempo que for, né? Tá tudo bem, porque cada um tem seu tempo. Mas o que eu acho interessante é que, assim, tem pessoas que preferem o que não viveu, né? Eu preferia se fosse o contrário. E o que você está dizendo, não. É massa isso, né? Não, graças a Deus. É a graças a gratidão. Graças Deus, a Deus gente, eu descobri no parto, né? não, eu dou graças a Deus sempre. Eu falo, Senhor, obrigado. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Sou grata por Sim. tudo. E eu falo, Senhor, obrigado. Porque, eu sou ansiosa. Você já pensou? Aham, Ai, coitado do meu bebê, da minha barriga, sofrendo aquela minha ansiedade de ficar lendo sim. aquelas coisas horríveis da internet. Então, eu dou graças a Deus. Graças a Deus.
Ô, Lu, e uma coisa Oi. interessante, é interessante você falar isso, né? Porque a grande maioria das mães que falam, né, desse momento do susto, desse momento da notícia, né? Que não é bem susto, porque o que aconteceu com você não foi bem um susto, foi justamente o medo do preconceito, né? A Exatamente. grande maioria, todo mundo fala desse tal do medo do preconceito. E Ah, eu isso é, acho que é sei. unânime, né? Sim. Então, assim, a gente está aqui com uma pessoa que está nos assistindo, que é a Ah, Nath Bueno. A ah, Nath Bueno, ela tem paralisia cerebral. E tá. ela está aqui dizendo, eu nunca sofri preconceito. E eu vou Olha. pegar o gancho da Nath falando, ela é uma mulher que tem Tá. paralisia cerebral. E ela está aqui dizendo que nunca sofreu Ai, preconceito. que bom. E eu gosto de ouvir a Nath falando, ela faz parte, ela já fez uma live aqui comigo, né, no projeto Descoberta do Diagnóstico, Uhum. porque o que eu acho fundamental, e eu assino embaixo, é a questão da autoestima. O quanto a pessoa com deficiência, na verdade, todos nós precisamos de autoestima, Ah, né? sim. Mas assim, o quanto essas pessoas precisam de autoestima, porque tudo isso depende, até nós, como mãe e pai, a gente precisa de autoestima para a gente passar para os nossos filhos, porque isso contribui demais. Olha o que a Nath está dizendo, ela nunca Ah, sofreu preconceito. Aí você pode chegar em uma outra pessoa que não tem deficiência nenhuma e dizer que já sofreu vários tipos de preconceito, que a sociedade é isso, que a sociedade é aquilo. Olha o quanto a autoestima é importante. exatamente. Gratidão, viu, Nath? Eu gosto sempre de ouvir ela falando disso, né? Porque tem Ah, autoestima e misericórdia. E o quanto isso é importante, né, Lu? exatamente. Exatamente. Eu falo para os meus dois filhos, tanto para o Francisquinho como para o João Vitor, que os dois são capazes de tudo, que eles são Sim, inteligentes, que eles podem fazer tudo. Entendeu? Então, assim, porque a gente, mães, nós temos que dar autoestima para os nossos filhos, sabe? Não é porque eu sempre falo, filho, você é capaz, você consegue. Não, mãe, tá difícil. Eu falo, não, meu filho, tá difícil agora. Mas tenta que você vai conseguir, porque você é capaz. Eu olho para o sim. João, eu falo assim para ele também todos os dias, eu falo para os dois, que eles são inteligentes, que eles são capazes de tudo e que o futuro deles serão brilhantes. Eu falo para meus filhos, Sim. os dois. Uau! Lu, a gente não é só xará, não, viu? Só no nome, não. A gente é xará nas atitudes também, viu? É, né? Eu falo isso para meus filhos até eles dormindo. É Quando eu vou dar o verdade. beijinho na cama, eu sempre falo isso para eles. Eu vi também que é ótimo falar quando as crianças estão dormindo. Né? Sim. Eu já Isso vi. isso é fundamental. Porque eu acredito muito, assim, que como a sociedade vai olhar para nossos filhos depende muito de como a gente olha para eles, né? Então, Exatamente. assim, quando eu recebi o diagnóstico, foi o que me fortaleceu muito. Eu falei, não, realmente a sociedade pode ser isso, pode ser aquilo, mas assim, como é que eu vou encarar a situação? Como é que eu vou mostrar isso para minha filha? Então, vai ser assim que a sociedade vai enxergar. E eu confesso também, eu sou que nem a Nath aí, viu? Nunca vivi situações de preconceito. Ai, que bom. Que bom. Espero também não passar por nenhum. Eu não, os meus filhos. Né? Espero. Sim, realmente eu acho que é fundamental, fundamental esse posicionamento, né? E assim, Sim. na verdade, já me aconteceu uma situação em uma escola que eu fui matricular ela, mas eu simplesmente dei as costas e saí, né? Depois a escola veio atrás de mim querendo a matrícula de Luana. Eu falei, essa escola não me merece. Tá Essa escola não certo. me merece. Então, Certíssimo. a gente O, precisa ter esse pensamento, né? Essa o, autoestima é importante. você falando de escola, o João começou esse ano na escolinha. Coloquei ele Sim. com 3 aninhos. E o meu medo de pôr João Vitor na escola? Assim, Sim. o Francisquinho entrou com 3 anos e 11 meses na escola. Porque eu pensei, poxa, eles são tão pequenos. Eu Aham. trabalho em casa. Se eu puder, assim, quanto mais eu puder ficar com eles, eu fico. Porque eu sou aquela mãe que fica com os filhos, sabe? Aham. E aí eu falei assim, eu acho que eu respeito as mães que precisam pôr seus filhos com 6 meses, um ano, porque é Sim. a realidade delas. A minha, eu conseguia tomar conta dos meus filhos. Então eu falei assim, eu não vejo motivo de pôr com 1, 2 aninhos.
Então, o Francisco Aham. foi com 3 anos e 11 meses, entrou na escola. Super bem. Super se adaptou, foi excelente. João, falei, não posso fazer diferente do João, porque o João não é diferente do Francisco. Sim. Entendeu? Uma coisa que eu falo, João não é diferente do Francisco. João não é diferente de uma outra criança. Ele pode ter um atraso em alguma coisa, mas ele não é diferente. João foi para a escola. Aí eu não me lembro o nome daquela novela. Ai, Laços de Família. Ai, eu não me recordo que tinha aquela menina com síndrome de Down. Que a Regina Duarte era a mãe Páginas da vida. Páginas Páginas da vida. Ai, Páginas da vida. Pois bem. Essa novela, Lu, foi na época que eu... Essa novela estava passando, na época que eu tive diagnóstico. Foi o final da novela. Foi quando eu tive diagnóstico. Não, eu só imaginava meu filho ali, excluído de todo mundo. Ai, Lu, aquilo me doía. Eu falava, Senhor, que não aconteça com o João. Senhor, que não aconteça com o João. Aí eu fui, matriculei numa creche aqui perto de casa. Mas eu vou te dizer, a professora, ai, eu me orgulho tanto dele, dos dois, né? Ela chegou, comentaram, olha, professora Lili, você vai ter um aluno que tem síndrome de Down. E quando ela me falou na reunião, que tem uma reunião antes das aulas, só que eu falei assim, eu quero que o João comece as aulas com todas as crianças. Eu não quero que o João comece depois. Porque, gente, o que ele tem? Então, ela falou assim, não, eu entendo, vou respeitar a sua decisão, então o João vai começar no mesmo dia que todas as crianças. Então, eu tive a reunião com a professora depois que as aulas começaram. Ela falou que chegou na sala de aula com medo, porque medo assim, medo da reação, medo da situação. Porque ela falou, em 15 anos eu nunca dei aula para uma criança com síndrome de Down. Eu não sabia como me portar, eu não sabia como ia ser. Eu cheguei na sala de aula e fui procurar o João Vitor, menininho com síndrome de Down. Ela falou, eu juro, eu saí, eu entrei, eu olhei as crianças, eu saí, chamei a coordenadora e pedi para ela, por favor, me mostrar quem era o João Vitor com síndrome de Down, porque ela não estava conseguindo reconhecer. Então, imagina na cabeça dessa professora como poderia ser o João, criança com síndrome de Down. É aquela ideia errada que as pessoas têm de uma pessoa com síndrome de Down, sabe? E ela, quando viu, ela falou, meu Deus, não é nada disso que eu pensei. Assim, ela falou, o João é uma criança que tem a fala atrasada, e ele tá soltando as palavrinhas agora, cada uma é uma alegria que a gente faz. Mas ela falou, dos demais, assim, ela falou, eu não consegui. Ela foi bem sincera, ela falou, Lu, eu não consegui identificar o João. Porque pra mim ele não tinha nada de diferente. Aí foi que eu falei pra ela, mas ele não tem nada de diferente dos outros. A única coisa que você pode ver é que ele não consegue se comunicar. Mas também tem outros amiguinhos da sala dele que também não conseguem. Então, assim, isso não é só porque ele tem síndrome de Down. E as diferenças, Lu, poderia ser com síndrome de Down, sem síndrome de Down, né? Exatamente. E aí ela fala, e hoje teve reunião na escola, eu me encho de orgulho sempre quando eu vou, porque ela sempre fala, o João, ele é o encanto, o João, eu não vejo nada de diferente no João. Inclusive, nós sabemos que nossos filhos têm direito, né, a uma auxiliar. Sim. Eu, Luciana, quando tive a reunião com a Fono, da Secretaria de Educação e com a TO, elas falaram, você quer uma auxiliar? Nós podemos providenciar para você tudo. Eu falei, não quero. Eu não quero por quê? O João faz tudo sozinho, ele se locomove, ele come sozinho, ele não precisa de uma pessoa auxiliando ele na troca de nada. Então, assim, eu não gostaria neste momento, eu não vejo que o João necessite de um auxiliar. Então, eu não quero. E aí ela falou assim, excelente, se todas as mães pensassem assim, os seus filhos seriam bem mais independentes. E eu falei, é isso que eu quero que o João seja independente, eu não quero que ele fique dependendo sempre de uma mãe, de um pai, eu do irmão. concordo também. Não é? Se futuramente a gente tem que dar autonomia, né? Exatamente, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, se futuramente ele precisar, eu vou falar, ok, meu filho, agora você está precisando, então a mamãe vai atrás. Mas hoje, o que eu puder deixar ele fazer sozinho, ele faz. Ele faz sozinho tudo.
Aí é uma fofura, né? É isso mesmo, eu concordo assim. E aí, quando você fala essa questão das diferenças, né? Todos nós somos diferentes, né, Lu? A gente vai ver que no decorrer do tempo, e assim, eu gostei muito desse tema, né? Mãe de dois, e assim, ele amplia para várias reflexões, e é justamente isso. E a gente compartilha dessa mesma situação. Você tem dois filhos, um que tem Sim. síndrome de Down e outro que não tem síndrome de Down. Isso. Eu, a mesma coisa, eu tenho Luana, que tem síndrome de Down, que tem 14 anos, e tenho um Luan de 7 anos, né? A gente inverteu, eu tive a primeira com síndrome de Down e o seu foi o segundo. Mas, assim, qual a diferença para você? Eu não vou nem responder, eu já ia responder, né, por mim, mas, assim, o que sente de diferença, né? E até quem estiver aqui assistindo, achar que tem alguma coisa para acrescentar no que a gente está falando, né? Qual a diferença? A gente vê muito falar, né? De mãe atípica, mãe típica. E eu queria poder conversar um pouquinho, saber da opinião das pessoas sobre isso, porque eu tenho um pensamento com relação a isso, né? Esses termos. E eu queria saber de você. O que é que você acha? Você é mãe típica, mãe atípica? Como é o seu pensamento com relação a isso? Ai, eu nem penso se eu sou mãe típica ou mãe atípica. Eu sou mãe do João e do Francisco. Começando por eu não sou mãe típica e atípica. Eu falo, Jesus, que é isso, né? O que a sociedade impõe uma mãe pensar que ela é mãe atípica e mãe típica? Ela é mãe do João, do Francisco, de Jus, né? Assim, diferenças nós temos quando nossos filhos com trissomia 21 nasce, eu senti uma grande diferença entre João e Francisco no primeiro ano. Por quê? Francisquinho nasceu, veio direto para casa, ia para o pediatra nos primeiros anos de vida, uma vez por mês, depois a cada 6 meses. Não precisou fazer terapia, só pediatra. Não conhecia mais outro profissional a não ser pediatra. Pronto, socorro, não conhecia, então, para mim, essa era uma vida. Quando o João nasceu, eu conheci uma UTI, coisas que eu nunca tinha conhecido. Conheci o desespero de ter um filho no centro cirúrgico, porque João fez cirurgia cardíaca com 4 meses. Sim. Aí fui conhecendo excelentes profissionais que João passa. TO, fono, físio. Então, a diferença que eu vejo entre Francisco e João Vitor são as terapias e o tempo de pediatra que eles foram, porque Francisquinho ia pouco, o João, no começo, precisou ir um pouco mais. Então, sim, essa é a diferença, entendeu? Agora, no demais, gente, eu não vejo. Não vejo diferença entre Francisco e João. Só essas terapias. Sim. E depois eu vou falar, mas Francisco começou a andar com 10 meses e o João com 1 ano e 7 meses. Ok. O Francisquinho começou a falar com 1 ano e o João tem 4 anos e a fala está saindo agora? Sim. Mas poderia ser um filho sem nenhuma trissomia. Sim. Entendeu? Então, assim, isso para mim não é característica só da síndrome de Down. Cada filho é um filho. Entendeu? Isso. Então eu não posso, porque já pensou, todos sendo o mesmo moldezinho, tudo igualzinho? Que graça teria a vida, né? Se todos você está falando aí, você está falando aí que por causa do João você conheceu a UTI, né? Foi. Aí assim, mas tudo bem que você foi para a UTI por causa da cardiopatia, que é proveniente, né, da síndrome de Down. Beleza. Mas eu, Luciana, que tem Luana, que tem síndrome de Down, eu não conhecia a UTI. Graças a então, Deus. Isso não... Pois é. Então, assim, é legal a gente poder falar isso, porque tudo bem, o João Vitor, ele teve cardiopatia, nasceu com cardiopatia, mas ele poderia não ter nascido. Exatamente. Ou então o Francisquinho poderia ter tido alguma situação que foi para UTI, e de repente o João Vitor não, né? Exatamente. Foi isso mesmo. Então, essa foi a diferença. Sim. Não tem diferença. A Yasmin tá aqui falando. T21 Yasmin, super poderosa, tá dizendo que ela é simplesmente mãe. Tá vendo? Que ela é mãe do Guilherme. Ela é mãe do Guilherme, de 22 anos, e da Yasmin, de 2 anos. Tá. Né? Então, assim, é legal, porque cada um tem uma forma. Tem mães que gostam de afirmar dessa questão do atípico. Agora sim,
uma coisa que eu falo, Lu, assim, eu imagino, porque, assim, essas diferenças, essa situação do mãe atípica e típica, eu não tenho problema nenhum com essa questão dessa diferença de Luana para Luana, né? Que os meus também tiveram mais ou menos essa faixa etária de idade. Luan andou com 11 meses e Luana com 1 ano e 6 meses. Então, assim, mas para mim não foi problema nenhum, sabe? O tempo de cada um, eu estava vivendo aquele momento de cada um. Porque muitas vezes a gente fica no comparativo, né? O meu tem que ser igual ao seu, e às vezes não é só com o mesmo com os nossos filhos, com o filho do vizinho, com o filho da amiga. Ah, sua filha andou com quantos anos? Com quantos meses o seu falou? Né? Já fala, o meu não. Aí fica nesse comparativo e a gente precisa entender que cada um é cada um. Ou com síndrome de Down, ou sem síndrome de Down, ou com paralisia cerebral, ou sem paralisia cerebral. Cada um tem seu tempo. E a gente Exatamente. precisa entender mais isso, né? Ter mais essa cautela. Exatamente. Eu também, eu não comparo Francisco e João, nunca comparei. Nunca comparei. Eu nunca falei, poxa, olha só, o Francisco falava e o João ainda não. Assim, no começo, né, quando tudo é muito desconhecido, bate um certo desespero, você fica preocupada, mas comparar um com o outro eu nunca fiz, porque não é legal. Você não gosta de ser comparada com ninguém, por que a gente vai comparar nossos filhos? Sim. Né? Eu não gosto de ser comparada com a minha vizinha, com a fulana, então por que eu vou comparar um filho com o outro? Nós não somos iguais, então eu não comparo. Não comparo mesmo. E às vezes acontece muito isso nessa questão também do desenvolvimento escolar, né? Ah, porque um aluno desenvolve mais do que o outro. E assim, tá ali na sala de aula, são crianças completamente diferentes, né? A Exato. professora é a mesma, o assunto está sendo dado é o mesmo, mas cada um interpreta de um jeito, cada um tem seu tempo, né? Exatamente, exatamente. Eu E é, também. e é importante a gente ter que colocar isso, né, Lu? Para que a gente não faça isso dentro de casa com os filhos. Porque eles percebem, por mais que a gente fale que nem João tem 4 anos, mas o João é super esperto, ele capta as coisas. Então, você pensou, que nem o pediatra mesmo dele falou que quando fosse falar de João, de alguma coisa, para evitar falar perto do João. Por quê? Por mais que a gente pense que ele não está prestando atenção, sim, ele está prestando atenção. Então, quando eu ia falar com alguma terapeuta, alguma nova terapeuta, fazer aquela anamnese, que a gente tem que contar tudo, aí eu tentava fazer longe de João. Falando assim, não, eu não vou falar perto, então... Porque eles são muito inteligentes, eles são espertos, né? As crianças, elas captam tudo. A gente tá falando, pensa que não tá escutando, mas que nem eu tô conversando com meu marido, aí eu só ouço o Francisquinho falar, mas o que, mãe? Aí eu falo, meu filho, a mamãe tá conversando com o papai. Mas aí eles ficam, sabe, eles ficam com o radarzinho deles ligado. O João é a mesma coisa, né? Porque tem 4 anos, que também não fica lá escutando. Então, nem comparo. Eu falo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeitinho e é assim que tem que ser. Verdade. É isso mesmo. E assim, Lu, você fez A gente está aqui falando de comparação, Sim. mas uma coisa que eu vi no seu perfil e eu achei maravilhoso, e eu sempre falo assim, ó, quando a gente vai bisbilhotando o Instagram de outra pessoa, a gente vai aprendendo várias coisas, né? Porque cada postagem tem coisas que a gente já sabe, tem coisas que a gente não sabe tanto assim, mas é legal a gente estar lendo. E algo que eu vi, e tem a ver com essa questão do comparativo, né? Uma analogia que você fez da síndrome de Down com o trevo, né? Foi. Minha filha, eu não sabia disso. Eu não sabia que o trevo... Eu queria que você falasse um pouquinho aí, explica aí pro pessoal. Gente, o trevo, para mim, trevo era trevo e ponto. Né? Não. Mas eu vi aí, aprendi com o Lu que não é. Explica aí pra gente isso. Não, que o trevo é como se fosse também... Ah, eu vou falar mais ou menos o que vem na minha cabeça, tá bom? Uhum. O trevo também é como se fosse uma mutação da natureza. Sim. Que ele também teria 3 folhinhas, mas com alguma alteração virou 4. Então, por isso que a gente chama, eu chamo também o João, às vezes, de meu trevo de 4 folhas. Tem uma grande amiga minha que ela também chama o filhinho dela de trevo de 4 folhas. E aí eu fui olhar, pesquisar, e aí eu vi por que o trevo de 4 folhas também tem uma alteração
da natureza. Sim, entendi. Mas você sabia que quando eu vi isso, você vê que você fez essa analogia com a síndrome de Down. Sim. Quando eu vi, o meu sentimento foi de que o meu filho, que não tem síndrome de Down, é o meu trevo de 4 folhas. Por quê? Porque, para mim, ele vê assim, ó, é aquela coisa assim, os nossos filhos, eles não nos ajudam na nossa evolução como pessoa, né? A nossa maternidade é um grande instrumento de evolução. Luana veio para me direcionar, mas Luan, ele veio para afirmar cada vez mais, sabe? Então, assim, características que as pessoas ficam falando que as pessoas com síndrome de Down têm, que minha filha não tem, como a gente conversou, que é muito carinhoso, que é muito amoroso, que é muito isso, que é muito aquilo. Minha filha não. Mas o meu filho, não que ela não seja carinhosa, ela é carinhosa, mas Sim, não mas como já tem o as jeito pessoas falam que é por dela. causa da síndrome de Down, sabe? Sei. Mas o meu filho, ele é algo assim que é diferente, sabe? Tá. Ah, Diferente. E eu acho que toda mãe fala isso, né? Mas assim, aí eu senti, é o meu trevinho, sabe? É o meu trevinho que veio para me despertar de muitas coisas. ai, que legal. Olha, tá Então, ele é meu vendo? trevo. Ele é Poxa. meu trevo e não tem síndrome de Down. Apesar de eu ter amado essa analogia, acho que tem tudo a ver pela questão da Sim. trissomia, entendeu? Isso. Aham. Mas eu levei assim para essa questão do desenvolvimento, né? Tá. Da, da sorte. Então, meu filho é meu trevinho aí. Ai, que fofo. Mas o que é que você acha com relação a isso, Lu? João Vitor, ele é amoroso, é carinhoso por conta da síndrome de Down? Olha, Lu, eu vou te dizer uma coisa. Quando as pessoas elas não falam por mal, sabe? Eu Uhum. super entendo. Eu não sou aquela mãe que fala, ai, lá vem. Eu tento explicar que as crianças só passam aquilo que elas recebem. O Francisco é Sim. super carinhoso, tá? O Francisquinho, ai, ele também é super carinhoso. Não tem trissomia 21. Mas eu, como eu te disse, eu sou aquela mãe que eu sempre beijo, eu digo que eu amo meus filhos todo dia. Eu acho importante a gente dizer o quanto a gente ama nossos filhos. E o João, eu beijo ele, eu abraço ele, eu digo que eu amo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar aquilo que ele recebe em casa. Então, se ele recebe amor, carinho, ele vai passar isso também para frente. E é isso que ele faz. Então, ele não é carinhoso porque ele tem síndrome de Down. Ele é carinhoso porque ele recebe amor. Entende? Aham. Meu marido, meu filho, a madrinha dele, a Dani. Beijo, Dani, que tá aí também vendo. Então, nós damos tanto amor pro João que ele passa amor. E não porque ele tem síndrome de Down. Que nem aquela Uhum. coisa de, ai, são anjos. Ai, essa parte do anjo. Vem aqui em casa, que você vai ver que anjo passa longe. Esse menino é um arteiro. Jesus Pois é. Cristo. Não, de anjo, Joãozinho, não. É terrível. Graças a Deus, né? Tem saúde. Mas Quer olha. ver, quer ver uma coisa também que falam que é por causa da síndrome de Down? Hum, É, que tem a sexualidade muito aguçada. E uma coisa que eu gosto sempre de falar isso, né? De que não tem nada disso. A não. sexualidade é normal como qualquer pessoa, né? Só que Exato. assim, a gente como mãe, como pai, a gente não tem que esconder, não falar sobre sexualidade porque ele tem síndrome de Down. Porque o instinto é normal na fase da adolescência. A gente como mãe, como pai, que precisa orientar, né? Sim, Você já claro. pensou nisso? Não, ainda não. Pois é, O Francisquinho tem 7, o João tem 4. Ai, eu ainda não tô pensando nisso, não. sim. Ai, já tenho que Pois começar a é, mas a pensar. gente escuta muito falar, né? Ah, não, E eu ouvir escutava já é uma muito coisa. falar isso, assim, e hoje Luana está com 14 anos. Sim, já é uma Ela já está adolescente. começando, ela já está começando a gostar de um menino aqui, a dizer que o coração está disparando. Ah, que Mas fofo. assim, a gente como mãe, como pai, tem que sentar e conversar, tem que orientar, Como tem que qualquer falar de outro filho, sexualidade. né? Exatamente. Pois é. Como qualquer É outro. importante.
Ah, não, eu vou saber, eu quero saber de onde essas pessoas tiram essas ideias. Pois é. Aí, Jesus, assim, ó, ai. e uma coisa assim, ó, o que eu falo é assim, ó, que eu digo que Luana é filtro zero. O que ela sente no coração, ela quer falar, sabe? Ela é bem espontânea. E tem muito a ver, eu sou assim também, sabe? Só que a gente vai medindo, né? O que é que a gente pode falar ou não. E aí, o que eu percebo nessas pessoas que falam dessa questão da sexualidade é que as pessoas com síndrome de Down, de repente, faz coisa que não tem orientação de pai e de mãe. Então, para eles, ele pode fazer em qualquer lugar, pode falar qualquer coisa, pode fazer. Então, tudo isso aí tem a ver com a educação sexual, com a educação doméstica, né? Tudo isso. Então, Sim, que serve como um alerta para a gente, né? Como mãe, como mães. exatamente, exatamente, gente. Não é porque seu filho tem síndrome de Down. É que as pessoas gostam de ficar falando, né? Fala da síndrome de Down, é síndrome de Down. Não, mas, ai, eu fico imaginando de onde essas pessoas tiram cada uma. Lu, uma vez, viu? Minha filha, na época de escolinha, uma mãe chegou para mim, não era dessa escola que minha filha estudava, uma amiga assim de grupos, né? E ela falando que estava sofrendo bullying, que a filha dela estava sofrendo bullying, porque ninguém queria ficar do lado dessa menina na hora do transporte escolar, porque ela tem síndrome de Down. Eu falei, achei tão estranho. Eu realmente, eu acho estranho quando eu vejo determinadas coisas, né? E aos pouquinhos eu fui conhecendo mais essa mãe, fui conhecendo mais essa mãe. E adivinha por que as crianças não queriam ficar do lado da menina com síndrome de Down? Por quê? A menina era um cachorrinho, mordia todo mundo. Ah, meu Deus. E aí a mãe, ela não identificou que as crianças não queriam ficar com ela porque ela mordia. E é normal as crianças não quererem ficar com ela. Quem que vai querer Você ser vai ter mordida, casado né? com alguém com uma criança que ela... Ai, Jesus, Deus do E céu. aí a mãe dizia que ela estava sofrendo bullying porque tinha síndrome de Down. Eu falei, Tá. meu Deus do céu. Luana, quando era pequenininha, ela amava puxar cabelo. A gente ficava Tá, com o maior cuidado, né? Então, sim. assim, não era porque as crianças não queriam ficar com Luana, porque ela tinha síndrome de Down. Ninguém queria É encostar porque ela nela porque puxou ela o precisava puxar cabelo. os cabelos. Exatamente, gente. Ai, meu Deus do céu. Não, é que tem mãe que gosta de colocar também até a síndrome na frente Sim. do desenvolvimento da criança. Ah, a criança bate. Ah, não, mas meu filho tem síndrome de Down, então eles não Sim, querem é. brincar. Mas, meu filho, se seu filho bate, ninguém vai querer ficar com ele. Ele com síndrome, sem síndrome, ninguém vai querer ficar, não Uhum. é? Ah, meu Pois é. Jesus Cristo. Ai, E eu a acho. gente vê isso. E eu acho legal a gente poder falar, porque assim, de repente tem alguma mãezinha aqui que está passando por isso e está achando que é por conta da síndrome de Down. E Bora averiguar por não, quê, né? Por que que a criança está puxando o cabelo? Por que que ela está mordendo? Tem a fase, né, Lu? Tem a fase tem disso, de fase, tem morder. fase. O João começou na escolinha, ele empurrou os amiguinhos dele. E aí, uma vez, uma mãe chegou e teve uma reunião, e uma mãe, eu contei quantas vezes ela falou isso. Ela falou assim, inclusive foi o filho dela que o João empurrou. Na sala do meu filho, tem um aluno de inclusão. E eu lá escutando, que eu falei, eu vou pegar essa senhora e vou explicar para ela Uhum. depois. E ela falava e falava. E depois, na hora de ir embora, eu ia chamar ela para explicar o que é síndrome de Down e que crianças, independente de ter trissomia 21 ou não, elas vão empurrar, elas vão bater. Entendeu? O que ela poderia falar era falar, eu gostaria de falar com a mãe dessa criança, eu sou super de boa, eu sou uma mãe super aberta, que explico, eu não fico colocando meu filho numa redoma de vida, falando, ai, coitadinho, gente, ele tem síndrome de... Imagina, se o João bate, eu chamo atenção, falo, filho, não Uhum. pode bater, você machuca o amiguinho, isso não é legal. Então, assim, e aí a professora contou que foi daquela mãe que o filhinho
daquela mãe que o João tinha empurrado, que ela não gostou. Aí a professora, até me preocupei, porque a professora falou assim: ah, mas eu conversei com ela direitinho e ela super entendeu. Aí a gente até pensa: o que será que a professora falou para essa. Aham. Aí eu falei: ah, professora, tá bom, muito obrigada. E aí, depois no particular, eu consegui o telefone dessa mãe. Conversei com ela, falei: olha, eu sou a mãe do João Vitor, que bateu no seu filho, me desculpa. Aí ela falou: ah, não, imagina, e super de boa. Mas eu não falei: ah, meu filho bateu no seu porque ele tem síndrome de Down. Imagina, eu falei: ah, meu filho bateu porque ele é criança, ele só tem 3 anos na época, ele tinha 3. É uma criança que está em desenvolvimento, está conhecendo os amigos, está testando os limites para ver até onde eu posso bater, até onde eu posso fazer Sim. aquilo. Porque eles testam a Aham. gente a todo instante. Mas eu não vou falar que isso era por causa da trissomia. Isso daí era porque Aham. ele é uma criança esperta, inteligente, que faz tudo e explora tudo. Características do meu filho, João Vitor. Não é isso. Não características de uma criança com síndrome de Down. Sim. É interessante, e assim, tem muitas mães que, infelizmente, né, Lu, pensam diferente. Acredito, continuo ainda achando que é por conta da síndrome de Down, né? Exatamente, exatamente. Isso atrasa tanto o desenvolvimento do filho, isso atrasa Sim. tanto o crescimento do filho. Se a mãe colocar o diagnóstico na frente da criança, olha, eu sinceramente acho que essa criança não evolui. A gente tem que Sim. colocar primeiro a criança e depois a criança em primeiro lugar, depois o diagnóstico, e não o diagnóstico na frente da criança. Nunca olhei o João como uma criança com síndrome de Down. Nunca olhei. João Sim. Vitor é uma criança e pronto, e acabou. Aham. Não é E isso? é legal a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque, assim, tem muitas mães que precisam ouvir isso, porque tem dificuldade, Lu, sabe? De entender. Às vezes eu acredito que tem ainda alguma coisa lá de trás ainda do momento do diagnóstico, de repente da aceitação, né? Como a gente já conversou aqui, cada um tem um olhar para esse receber dessa notícia, né? Às vezes o Sim, emocional está abalado por conta de outras situações e de repente não digere legal. Tem vários motivos, né? sim. O interessante é a gente ver que é importante a gente poder acolher essas mães, né? E esse papo que a Exatamente. gente está tendo aqui contribui muito, né, nessa questão de acolhimento. E eu vi que você tem um projeto, né? Que é o da Holândia, não é isso? Então, o Daulândia, assim, o Daulândia é o Instagram formado pelo. Quem fez o Daulândia foi a Pamela Galvão, mãe da Mel. E aí, Sim, o que que acontece? Deixa eu falar. As pessoas falam muita coisa ruim da síndrome de Down. Eu não estou romantizando, tá? Mas estou falando, para mim, a síndrome ah, de Down me trouxe tantas coisas boas. Eu sim, conheci tantas mães maravilhosas através da síndrome de Down. Eu tenho grandes amigas, amigas mesmo. Assim que a gente sim, começou no bate-papo, sua filha é fofinha, ou tipo, que legal, ela faz isso, meu filho também faz. E aí você vai trocando conversa e vai fazendo uma amizade. Com a Pamela, eu sim, curti uma foto dela, muito linda, ela gestante. E comecei a conversar com a Pamela. A Melzinha passou por uma cirurgia, e aí a gente foi mandando mensagem, eu fui mandando mensagem para ela sempre. E ela fez esse Instagram chamado Daulândia underline T21. Dentro dentro do Instagram, as mães podem clicar na bio e vai cair direto no link para um projeto que chama Me Dá um Abraço. Agora eu vou mostrar a minha camiseta. Você mostrou a sua? Olha só. sim. Olha, Mostra isso que apareça agora. essa aqui, Me Dá um Abraço. É Ai, que lindo. legal. O nosso projeto somos algumas. Adorei. É linda a camiseta, tá bom? Depois eu passo o link para você comprar a sua. É muito linda. Sim, E fazendo a propaganda. E assim, claro. dentro do link da Lândia, as mães podem clicar para ser acolhidas Sim, no projeto Me Dá um Abraço.
onde elas preenchem o formulário. Lá elas vão dizer se elas querem ser acolhidas, como que elas contam a história. Nós vamos entrar em contato com elas, nós vamos dar a ajuda e o suporte que elas precisam naquele momento. Muitas mães que nem assim não têm informações quando sabem do diagnóstico, sabe? Às vezes não, muitas vezes o médico chega assim e fala: ah, seu filho tem síndrome de Down. Aí vira as costas. Ai, meu Deus, o mundo daquela mãe cai. E cadê a informação? Que nem quando você sabe antes, você vai e se prepara, mas mesmo assim, ninguém te dá um manual por onde você começa. Aí vai todo mundo pro Google, né? Aí se acaba. É o Google, né? O Google é lá aquela coisa. Então, assim, você vai pro Google, você fala: meu Deus, e agora? Tô perdida. Isso antes do bebê nascer, que você já começa a pesquisar tudo. Depois, quando a mãe faz antes do nascimento, ela sabe tudo, ok. E quando a criança nasce e a mãe sabe no parto? Meu Deus, e agora? Meu filho já nasceu, o que eu faço? Os médicos não chegam, as enfermeiras não falam. Que nem uma coisa, Lu, que eu descobri, olha, eu vou te falar, a ignorância é uma bênção, tá? Eu fui ignorante 2 vezes. Uma na cirurgia cardíaca de João e a outra que eu não sabia, que é ignorância, né? Que bebês com síndrome de Down pode ter dificuldade de amamentar. Eles não conseguem. Olha, se a médica chegasse e falasse: seu filho vai ter dificuldade, eu já ia pegar João, olhar para aquela linda carinha e falar: ai, meu filho, acho que você não vai conseguir. Porque a mãe, né, a gente fica pensando, né? O João pegou. Eu amamentei João até 2 anos e 3 meses. Na santa ignorância, que criança com síndrome de Down. Eu jamais pensei nisso. E se alguém viesse me falar, eu já ia falar: meu Deus, meu filho não vai conseguir. Eu não sabia. Então, assim, as pessoas não passam informação para você. Você começa a saber tudo no susto. Que terapia meu filho vai fazer? E é interessante falar o porquê, né? Não é assim que não vai conseguir. É questão da musculatura. Da hipotonia. Exatamente. Da hipotonia. E outra, não são todas crianças. Sim. Então, mas é aquela coisa, vamos generalizar, né? Vamos pôr todo mundo na mesma caixinha, que é mais fácil, não é? Sim. Vamos por ali, né? Não, minha gente. Então, assim, eu digo, aquela ignorância foi uma bênção para mim. Entendeu? Então, eu achei... Por isso que eu falo, graças a Deus, né? Tá vendo como eu sou abençoada? Até nisso, Deus falou: nem vou falar para ninguém, avisar a Luciana. Então, assim, as mães, elas não têm o preparo, elas não têm as informações corretas. Então, por isso que nós, mães do projeto Me Dá um Abraço, estamos lá, abertas a acolher essas mães que estão tão necessitadas de uma ajuda. Então, nós estamos lá. Que maravilha, ó. Aí mais um canal, né, de apoio para essas mães, né? Porque é importante. Eu falo assim, Lu, que quando eu descobri, há 14 anos atrás, meu marido foi para o Google. E aí foi um arraso. Foi um arraso total. Hoje em dia, a gente tem a opção do Instagram. E quando a gente bota assim, hoje, a gente vê cada carinha mais linda que a outra. É diferente de você ir no Google até hoje. Se você for no Google e você for no Instagram, é completamente diferente. Só que há 14 anos atrás, não existia Instagram. Exatamente. Uma coisa que eu esqueci. Então, temos o projeto Me Dá um Abraço, porém, da Holândia, há 2 sábados atrás, nós fizemos um evento maravilhoso em São Paulo. Sim. Excelente, onde reunimos 12 profissionais da área da saúde explicando tudo sobre trissomia 21, teve direitos das pessoas com deficiência, tivemos palestra da Tabata, teve muita informação. Esse foi o primeiro. Presencial. Foi presencial. Tivemos 200 pessoas no evento, um tempo chuvoso. Agora, imagina se tivesse um sol lindo e radiante. Imagina. Você é de que cidade, Lu? São Paulo. Eu estou em Santana do Parnaíba. Sim. Alphaville, né?
Aham, São Paulo. que maravilha. Eu tenho muitas mãezinhas aqui do projeto, que é daí de São Paulo. Olha só que legal. Todas, Paulo, estão convidadas para o próximo evento do Download. Pois é. Vou falar com você depois no particular, Ah, para tá poder ótimo. estar passando e divulgando para essas mães que eu sei que são daí. É Ótimo, ótimo. maravilhoso. Será um prazer. E assim, ó, tem muitas que querem fazer alguma coisa e não sabe como, né? Isso é importante porque a gente vai se descobrindo o quanto é gostoso a gente poder contribuir na vida das pessoas. Ah, Não isso é tem legal. preço. Não, 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 não tem. Mães que me lembro quando o João tem um. Eu fiz um Instagram para o João Vitor. O Francisquinho também Sim. tem um Instagram. Meus dois filhos têm Instagram. E eu também tenho. Eu fiz o Instagram do João porque eu via assim, eu falava, meu Deus, eu tenho que ajudar essas mães, passar informação de exames, de cirurgia, de coisas que elas não sabem, de que nem a Pavivizumab, que muitas mães não sabem que os filhos têm direito, que agora no inverno eles têm que tomar, porque é importantíssimo para as crianças, que muitos médicos falam assim, só tem direito quem é cardiopata ou quem é prematuro ou tem algum problema pulmonar. Mas essas crianças que têm esses problemas, os médicos não falam, que nem seu filho é cardiopata, ele tem um problema cardíaco, não vai falar. Seu filho é prematuro, não fala. Essas mães não têm informação. Aí passa dos 2 anos, a criança não tomou esse medicamento, porque não é uma vacina, é uma medicação Sim. para o autoimune. Então, assim, eles não vão tomar. Então, no nosso Insta do Daulândia, nós passamos informações, nós falamos sobre terapias, nós falamos sobre alimentação. Então, assim, nós somos um grupo de mães engajadas a passar o que nós sabemos para as outras mães. É o que você falou. É tão bom passar aquilo que você sabe, de uma certa forma, ajudar, sabe? É assim que a gente pode ajudar, passando informação. E isso Né? é bom porque vai levando conhecimento, né, Lu? Eu Exatamente. mesmo, eu aprendo muito, 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 assim, com essas informações que são colocadas no Instagram, né? Eu digo assim, ó, Luana tem 14 anos. Graças a Deus, Luana sempre foi uma pessoa muito saudável, foi uma Olha criança só. saudável. Hoje, já na fase adolescente, né? Na fase da adolescência, continua muito saudável. E tem muita coisa que eu não sei, eu não passei. E eu vou aprendendo hoje, sabe? Até as terapias de hoje não é a mesma coisa de antes, sabe? Não, Não é. Eu vejo muitos exercícios que estimulam muito hoje, que é diferente. Graças a Deus a medicina está avançando, né? Tem muita coisa que avança. Né? E isso é interessante, essa divulgação de conteúdo. Até aquela postagem que eu te falei, do testículo. Eu até anotei ai, aqui o nome. lê Meu por Deus. favor, porque eu não. Cripto. Testículo, eu achei interessante, assim. Testículo criptorquíticos. Isso. Gente do céu. É quando. Criptorquíticos. Isso. Então, o que acontece? Isso o pediatra vê em Sim. na hora do exame, quando ele vai fazer o exame do testículo do bebê, independente se a criança tem ou não trissomia 21. Que não tem Isso é nada a ver com importante. síndrome de Down. Não tem nada a ver com trissomia isso. Não, que é que os testículos não estão no saquinho. Então, o do João Sim. estava um pouquinho mais alto. Então, o que o pediatra falou? Examinou ele com 1 ano. Falou, Lu, vamos esperar até os 2 anos. Nos 2 anos continuou a mesma coisa. Então eu levei Sim. ele no urologista, no doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo examinou e falou assim: ó, não vai descer. Então é bom fazer uma cirurgia. Fez, foi uma cirurgia super tranquila. Ele fez no dia, saiu no Sim. mesmo dia. Então, assim, coisas que. Esse tipo de informação que até mães que Uhum. não têm filhos com síndrome de Down, para ela ser excelente. E o João Uhum. fez essa cirurgia, foi super tranquilo. Você vê a importância de estar se levando para fazer acompanhamento, né? Indo para pediatra, para poder estar fazendo todo esse acompanhamento, né, Lu? Exatamente, o pediatra é excelente. Hoje os meninos passam no pediatra a cada 6 meses. Não precisa ir todo mês, né? Depende Sim. de cada criança, mas uma criança saudável,
que não tem mais nada agravante, a cada 6 meses vai para fazer os seus exames periódicos certinhos, que é o caso do João e do Francisco. Entendeu? E Sim. foi... Como é a relação deles dois? Sabe a relação de irmãos? Amor e ódio? É isso. Não, vou te falar. Os dois, assim, o Francisco é um irmão super carinhoso. E o João é um irmão super carinhoso. Quando os dois estão um longinho do outro, o Francisquinho sente falta do João, o João sente falta do Francisco, mas quando estão juntos, eles brigam. Mas, geralmente eles brincam juntos, também é lindo de ver, sabe? É lindo de ver os dois. A relação dos dois é bonita, entendeu? Mas brigam como qualquer outro. Sempre fala isso, né? A relação de irmãos é assim, entre tapas e beijos, né? Então, Aqui em casa não é diferente. Uma com 14 e outra com 7. então, Não é diferente não, viu? não. É entre tapas e beijos. Mas o Francisquinho, ele sente falta do João. E sexta-feira, e quinta-feira, eu busquei primeiro o João na escola e depois eu fui pegar o Francisquinho, porque teve a apresentação no Dia das Mães na escola do João. Sim. Aí eu coloquei o João na cadeirinha. Aí o Francisquinho não tava, porque o João já tá acostumado em ver o irmão primeiro lá, Sim. que ele vai comigo. Aí ele pra mim, cadê Kiko? Cadê? Eu achei tão fofo. Eu falei, filho, nós vamos buscar o seu irmão. Aí eu peguei, aí eu levei o João na escola, aí eu larguei ele na porta, assim, deixei ele na porta da sala do Francisquinho e falei, vai lá pegar o seu irmão. Aí ele vai correndo, assim, sabe? É um amor tão lindo dos dois de ver, sabe? É fofo. Mas quando tá assim, mas quando brigam também, eu falo, Jesus, esses dois. Ai, meu Deus, Pois é. assim. Pra você ver que não tem diferença, né? Não! Irmão com síndrome de Down, sem síndrome de Down, briga do mesmo jeito, se amam do mesmo jeito, né? Olha, E assim, é legal a gente falar isso, porque tem muita gente que acha que é diferente, entendeu? o Francisco ajudou muito o João. Eu tenho que dar os méritos pro Francisquinho também. O Francisco ajudou o João demais quando era na fase do João andar. Nossa, estimulava. Eu tenho os vídeos gravados de Francisquinho cantando pro João. É lindo. O Francisquinho ensinando o nome dos dinossauros pro João. Sabe? Era fofo. O Francisquinho com 4 aninhos e o João... Eu nunca consegui aprender esses nomes de dinossauro. Não, Francisco... não. E aí ele mostrava pro irmão. Então, assim, é uma relação bonita dos dois, sabe? Eles são lindos juntos, quando não estão brigando. Quando não estão brigando, você fala, ai, meu Deus, que lindos. Agora, quando estão, eu falo, ai, Jesus do céu. Mas o Francisco foi muito importante para o João, incentivando ele no andar. Na época da pandemia, praticamente todas as mães pararam com as terapias, né? E eu me lembro que a físio do João passava uns exercícios para fazer. Aí eu falava assim pro Francisquinho, filho, ajuda a mamãe a ajudar o seu irmão. E ele super ajudava, sabe? O Francisco sempre foi muito participativo na vida do irmão. Que nem agora, nas falas. Então não parou. Com a pandemia, vocês não pararam na fisioterapia, então, né? Não, porque o Francisco estava lá me auxiliando. O Francisco é muito importante na vida do João também. Sim. Os dois, eu acho que um complementa o outro. Sabe? Um ajuda o outro, de certa forma. E o Francisquinho, às vezes, quando vai falar com o João, aí ele, tipo, fala... eu vou falar uma palavrinha assim, água. Aí o Francisco olha pro João e fala assim, irmão, isso é água. Água, sabe? Para ajudar, estimular o irmão a falar, sabe? Ele ajuda. O Francisquinho, ele ajuda. Isso é excelente, né, Lu? Muito. E assim, uma mãe que só tem o filho, né, com síndrome de Down, perde isso, né? Porque não tem a estimulação. E aqui em casa, Lu, é o contrário de você, né? Porque no caso o Francisquinho é mais velho que o João. Sim. Mas o meu Luan, que é mais novo, 7 anos mais novo que Luana, ele estimula muito Luana. Tá. Porque a gente vai sentir no decorrer da vida as limitações de cada um, né? Sim. E assim, do mesmo jeito que Luana também incentiva a Luana nas dificuldades dele, né?
determinadas dificuldades que Luana não tem, por exemplo, de pegar no lápis. Luana nunca teve. Tá, Luana já tem. De olha, pegar na tesoura, Luana nunca teve. Luana sempre comeu de garfo e faca, desde pequenininha. tá O vendo? meu, que não tem síndrome de Down, é um trabalho para pegar no garfo. Tá vendo? Então, assim, um vai estimulando o outro, né? Luana tem Exatamente. dificuldade na leitura, na escrita. Já a Luana já ajuda ela nisso. Tá, E assim vai essa troca, né? exatamente. Então, por isso que é sempre bom a gente poder falar dessa questão, apesar de eu não gostar desse termo típico e atípico, né? Mas é importante a gente dizer que as diferenças acontecem independente de ter síndrome de Down ou não. Porque se fosse Luana que tinha dificuldade de pegar na tesoura, a gente ia dizer que era por conta da síndrome de Down. E Luana que não tem síndrome de Down? E essa dificuldade? A limitação. E a gente Exatamente. precisa o quê? Tá estimulando, né? E todo dia estimular. Sem agonia, sem estresse, né? Vai aprender, vai melhorando cada vez mais. Exatamente. É isso mesmo. Gente do céu, eu quero deixar aqui um convite, Lu, para todas Sim, essas mães que estão aqui. tá? Eu deixei de passar, de ler aqui alguns comentários, não consegui dar conta. Tem horas que eu me perco aqui. Né? Ah, Deixar o convite para mães e para pais também, né, que queiram fazer parte do projeto Descoberta do Diagnóstico, contar um pouquinho da sua história. O convite está aberto. É tão gostoso, né, Lu, relembrar assim da nossa muito, história, do muito. nosso momento e poder Foi. contribuir na vida das pessoas. Com certeza, alguém que estava aqui ouvindo, que está aqui ouvindo e que vai assistir ainda essa live, vai ficar gravada, com Tá. certeza vai contribuir de alguma forma, vai ajudar de alguma forma. O que Sim, eu sempre falo, assim, ó, às vezes a sua história é diferente da minha, mas em algum momento a gente se encaixa, né? Porque a gente está exatamente. conectada de alguma forma, eu acredito muito nisso. E o quanto é Exato. importante a gente conhecendo outras histórias, né? A gente vai vendo as artes de cada um. E depois que a gente vai se conectando aqui, depois dessa live, a gente passa a se curtir mais, a se conhecer mais, né? Exatamente. A se acompanhar mais no Instagram, né? Isso é muito interessante. Então, eu deixo o convite aí para quem quiser participar, quem quiser vir contar a sua história aqui no projeto Descoberta do Diagnóstico. Toda live, a live é toda segunda, né? 20 horas. Então, já deixo aí o convite aberto, né? Para todo mundo que quiser. Só me chamar no direct, no meu WhatsApp, tá bom? Que delícia! Ai, foi Lu, eu muito queria. bom. A gente já está com 1h07 Mas a gente de fala, né, live. Lu? Pois é, passa Encontro voando, de né? duas Luciana dá nisso, né? Pois é, minha filha. Antigamente, o Instagram bloqueava a gente. Quando dava 59, desligava. Ah, meu E a Deus. gente precisava fechar correndo, porque senão perdia a live. Agora, o Instagram já está deixando a gente conversar à vontade. Ai, que Mas aí eu maravilha. fico me policiando, né? Porque a gente tem Sim, que ir 1h10, 1h15, no máximo 1h20, mas aí a gente acaba. Aí agora, 1h08. E aí, assim, eu vou salvar essa live e tá. eu quero que todo mundo que esteja aqui assistindo curta a live, né? Deixa algum comentário. Acompanhe a Lu aí aqui no Instagram, né? Tem muita postagem que é muito interessante. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Tem esse projeto da Holândia, underline T21, não é isso, Lu? Isso, que tem o projeto do Me Dá um Abraço, que as mães que Isso. precisarem. Achei lindo esse nome. Ai, a camiseta também é linda, gente. Amei. Linda. E as mães que precisarem de acolhimento, famílias que Sim. precisarem, porque não só a mãe, né, que precisa ser acolhida. Tem o pai, tem a família, tem o irmão. Isso. Todos Uhum. precisam ser acolhidos. É que a gente fala mãe, né? Porque a mãe tá lá, Uhum. mas todos precisamos ser acolhidos. Então, nós do Me Dá um Abraço estamos lá, de braços abertos, para ajudar quem precisar. Que maravilha, que delícia. Lu, eu quero encerrar essa live. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem aí
tem muitas mães, né? Muitos pais aí que de repente estão passando pelaquela fase, Hum, né? Bora dizer assim, aquela fase da notícia de que cada um recebe de um jeito, né? Aquele momento do medo, aquele momento do que, meu Deus, o que vai ser agora, né? Como é? É a descoberta, né? Então, assim, deixa uma mensagem aí para essas mães, para esses pais. ai, ai, que responsabilidade, né? Vamos lá. Você que acabou de receber o diagnóstico, e seu filho tem trissomia 21, não se desespere. O seu filho vai ser capaz de fazer tudo. O seu filho vai fazer tudo que qualquer outra criança faz. Ele não é diferente, sabe? Sim, Não dê ouvidos ao que os outros vão falar do seu filho. Não leia coisas no Instagram. Muitas coisas que você vai ver no livro. Não, o seu filho não é aquilo que está no livro. Seu filho sim, pode ter algumas coisas, mas ele não tem tudo aquilo. Sabe? O João é um exemplo disso. O João é um exemplo de que é um menino capaz de tudo. O João é aquela criança que faz tudo. Então, veja o seu filho antes do diagnóstico. Eu peço de coração. Não olhe o seu filho como a criança com síndrome de Down. Você vai olhar o seu filho como a criança que naquele momento vai precisar de um pouquinho mais da sua atenção. Mas eu vou me emocionar, daqui a pouco eu choro. Mas que depois ele vai ter ele vai ter uma vida como qualquer outra. Ele vai andar, ele vai correr, ele vai falar, sabe? E quando chegar esse momento, você vai falar: poxa, eu precisava sofrer tanto. Eu isso. precisava ter pensado que meu filho não ia conseguir chegar. O professor dele de natação tá olhando. Oi, Adriano, tá vendo também? Eu não queria te interromper, eu ia falar aqui, ó, que o Adriano tá justamente isso, inclusive nadar. Pois é. É o E professor. só para complementar isso, eu lembrei, né, quando eu vi isso aqui do Adriano, quando eu estava grávida, foi logo quando Luana nasceu, eu acho que eu estava grávida. Eu conheci uma mãe, a filha dela tinha 7 anos na época. E aí ela disse assim para mim: olha, Luciana, eles amam piscina. Aí eles, a criança com síndrome de Down, eu falei assim, Eles meu falam Deus, sempre é ele. a criança que não gosta de piscina. Fiquei assim, né? Quer dizer, uma mãe que já coloca que a filha dela gosta de piscina porque tem síndrome de Down. Eu lembrei disso aí, tá vendo? Ah, Minha eles. filha Ai, ama piscina porque ela é Luana, não é porque ela tem síndrome de Down, não. exatamente. Então, olhe o seu filho antes do diagnóstico. É Beijo, isso que eu. Renata. Ah, é a Rê. Beijo, Rê! Ela vai ter que Obrigada, sair. viu? Ela vai ser um amor. E assim, não veja seu filho como uma criança com síndrome de Down. Olha, é uma criança que naquele primeiro momento vai precisar de um pouco mais de cuidado. Ele vai te surpreender. O seu filho vai te surpreender. É isso que eu falo. O João me surpreende todos os dias. É sério. O João é um menino que eu falo: filho, você... Os dois, tá? Francisquinho, meu filho amado. Você também é meu orgulho. Mas assim, o João me surpreende todos os dias. Eu aprendo com o João. Deixa eu falar. Eu agora estou na minha terceira graduação, porque através de João Vitor, eu vou fazer licenciatura em educação inclusiva. Tá Uau! vendo? Que delícia! Falei, tá vendo? É o meu filho, ele abre portas para mim. Sim, Olha como a trissomia 21 pode abrir portas para vocês. Então, assim, com certeza. eu vou fazer uma terceira graduação, porque eu falei assim, eu preciso de alguma forma poder ajudar umas outras crianças além do meu filho. E quantas pessoas estão aí perdidas sem saber qual a missão de vida, qual o seu propósito, o que fazer da vida? E de repente tem esse diagnóstico e fica aí sofrendo, pensando que é o fim do mundo. Não sofra, porque não é o fim do mundo. Não é. O síndrome de Down, gente, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é sério. Não é. E olha que eu sou aquela mãe que, eu sou neurótica, assim. Meu filho! Gente, mas síndrome de Down não é o fim do mundo. Não é, de coração. Não é Que mesmo. maravilha, é isso mesmo. Feliz em saber que você vai fazer esse curso, né? É algo que vai agregar para o mundo da inclusão, para nossos filhos, né? A gente tem que deixar um legado, né, Lu? Exatamente. E cada um precisa ir se descobrindo cada vez mais, né? Nada na nossa vida é à toa.
O Não, diagnóstico também não é à toa. E não é só falando do nosso diagnóstico, não. É em tudo na nossa vida. Tudo que a gente passa na nossa vida não é à toa. Eu digo assim que quando Luana fez 10 anos de vida, o bloqueio que eu digo assim, foi o que me direcionou. Eu tive um grande bloqueio emocional, um bloqueio financeiro, que foi esse bloqueio que eu sou grata, porque foi ele que me direcionou para eu escrever meu livro, foi ele que direcionou para eu fazer meus cursos que eu fiz, né? Minhas especializações, e hoje eu estou onde eu estou. E cada vez mais querendo crescer, querendo realmente trabalhar nesse mundo da inclusão, sabe, Lu? E muitas vezes a gente está naquela situação difícil da vida, aquele momento desafiador, e a gente se desespera. Então, bora, nesse momento do desespero, a gente precisa respirar e ter cautela, porque é justamente onde Deus está tentando falar com a gente e a gente está tão desesperado que a gente nem escuta, né? exatamente, exatamente isso. Olha o que a Martina está falando, é o começo de um novo mundo. É Exatamente, né? verdade. Exatamente isso, Martina. Beijo, Má! É uma querida também, estava no nosso evento. Ela faz parte do grupo de acolhimentos, tá bom? Pois é, ó, vamos vir Ah, aqui, gente. Eu quero conhecer todo mundo. será um A prazer. Martina, eu acho que eu já sigo ela. Você Eu acho que eu segue já sigo esse perfil aí. é uma Então, querida. assim, ó, vem cá, vem contar sua história, é gostoso demais. Me chama no direct aí pra gente agendar. É. Você vai amar a história de Martina também, você vai ver. Pois é, quero conhecer várias. Amo conhecer histórias, eu me delicio demais, 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 demais. E assim, esse final de live é sempre uma tortura, né? Porque é ter que apertar aqui, dar tchau É, e até a próxima segunda, né? Mas assim, isso. eu já vou encerrar, tá? Ó, A Lu já falou, Luciana de lá já falou demais, eu já falei demais aqui, mal de né, Luciana, Lu? né? Já chega por hoje, já chega por hoje. Gente, gratidão imensa no meu coração. É muito bom poder estar aqui conversando, né? Eu me sinto super à vontade. Cada vez mais vem engrandecendo eu como pessoa, como ser humano. Vocês não têm noção o quanto é gostoso para mim. E eu tenho certeza que para vocês também estar aqui contando a história, né? É bom demais. A gente revive, né, Lu? A gente revive vários momentos assim. A gente consegue fazer essa reflexão. E é bom demais. Por isso que eu deixo o convite, tá? Para quem quiser vir, só me chamar. E eu vou fechar essa live aqui. Quero a curtida de todo mundo. Quem não me segue, passa a me seguir aí, que cada semana são histórias surpreendentes. Tá bom? E quem não me segue Beijo também grande. me segue. Ó, deixa eu falar também. Olha lá, ó, a Sim, Luciana. fala, Também fala. segue. Bora deixar ela falar, gente. Ela tá com fome. Ó, me segue Lu Mãe de 2, joãovitor.t21, e do Kiko.minicientista também. Pronto, todo mundo Uau! tem Instagram nessa casa. Pois é, que delícia, é isso mesmo. Beijo grande, gente. Bora um seguir na outra aí, assim a gente vai crescendo. Ó, Leite Santana Chegou no Feitosa chegou agora. final. Mas vai ficar gravada, meu amor. Você pode assistir. Vou deixar gravada agora aí. Tá E o certo? Beijo grande. Daulândia.t21, não esquece de pôr, Lu. A Daulândia, vou botar assim, já anotei Isso, aqui. por favor. Vou botar agora. Beijo. Beijo, Tchau, obrigada. tchau, gente. Beijo. Gente, obrigada.